Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Só à espera que normalizemos um pouco aqui já está normalizada, digamos, o momento. Boa tarde a todos. Portanto, nós temos, como sabem, uma reunião da Comissão de Economia e Obras Públicas a Planeamento e Habitação, uma reunião para a audição da Autoridade Nacional de Comunicações ANACOM, nos termos do número 1 e 3 do artigo 49 da Lei Quadro das Entidades Administrativas. Como sabem, em cada primeiro trimestre de cada ano, as entidades reguladoras têm que apresentar na Comissão Parlamentar competente da Assembleia da República, neste caso na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o plano de atividades e programação do seu desenvolvimento para o ano, digamos assim. É nestes termos que será feita a apresentação. E, nesses termos, esta audição é uma audição regimental, de acordo com o que está definido na lei. Haverá, nesta audição, como sabem, nos termos, a grelha definida para estas audições, teremos 10 minutos do Sr. Presidente da Autoridade da ANACOM, o Dr. João Caetano de Matos, está aqui ao meu lado, que também é acompanhado pelo Luís Gaspar, Diretor-Geral de Regulação da ANACOM, e pela Dra. Hilda Matos, Diretora de Comunicação da ANACOM. É assim. E, portanto, teremos aqui 10 minutos iniciais da sua intervenção, fará como entender, penso que haverá uma apresentação e, portanto, poderá utilizá-la. E depois haverá, como sabem também, um conjunto de questões colocadas por parlamentares, nos termos da grelha definida, todos conhecem, e, portanto, nós, no momento certo, e depois haverá resposta, digamos, do Dr. Caetano de Matos a cada uma das questões colocadas pelos parlamentares. E haverá depois uma segunda ronda, uma terceira ronda, eventualmente. Vamos ver como é que vai decorrer. O Dr. João Caetano de Matos tem então a palavra para a sua intervenção inicial, 10 minutos. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Agradeço ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados, enfim, esta oportunidade de, uma vez mais, enfim, agora com algumas novas caras aqui da Comissão, de podermos dar conta daquilo que a ANACOM fez e daquilo que tem planeado fazer ao longo do ano em que estamos. Nós preparamos uma apresentação que, se os senhores deputados estiverem de acordo, enfim, íamos deixá-la disponível, mas não iria ao longo de todos os slides, porque eventualmente tornaria esta minha intervenção inicial menos interessante, mas essa apresentação, enfim, dá conta de todo o trabalho feito, ou um resumo do trabalho feito ao longo do último ano, e também daquilo que, enfim, já foi concretizado no ano em que estamos, quer no primeiro semestre, enfim, que já decorreu, quer também o que está planeado até ao final do ano. O ponto, talvez, que eu destacaria, e que está aí nos slides 10 e 12 dessa apresentação, mas não iria agora ao longo dela, tem a ver com o grau de realização do nosso plano de atividades no último ano, que foi muito positivo, enfim, exigiu um grande esforço e uma grande dedicação de toda a equipa da ANACOM, está aqui representada por 2 diretores, e que muito agradeço em nome do Conselho de Administração. Relativamente aos pontos que eu destacaria nesta minha intervenção inicial, eu diria que são os seguintes. Bom, em primeiro lugar, quando perspectivamos o último ano, necessariamente temos que dar conta do êxito que foi para o país ter-se concluído a atribuição de novas frequências para os operadores que já operam no mercado, mas também ter-se conseguido a entrada de novas empresas no mercado das comunicações. 2 novos operadores que têm espectro para ofertas retalhistas e que também, um deles já era operador de redes fixas, o outro também já manifestou esse interesse à ANACOM de investir nas redes fixas do nosso país. Essa alteração é, do nosso ponto de vista, essencial para aumentar a concorrência no nosso mercado. Não que a existência de 3 empresas por si não desse essas condições, mas porque, objetivamente, ao longo dos anos, se verificou uma ausência de competição, quer ao nível dos preços, quer ao nível dos serviços oferecidos. E, portanto, os consumidores portugueses, ao longo dos últimos anos, não têm podido beneficiar
de serviços de maior qualidade em termos de diversidade e de qualidade das ofertas e também, além disso, têm estado na cauda da União Europeia em termos dos preços mais altos das comunicações. Nós continuamos a não ter ofertas em Portugal que existem em Espanha, em França, na Itália, na Alemanha, todos os outros países europeus, na esmagadora maioria dos países europeus, ofertas de acordo com as necessidades dos consumidores. Nós temos também, enfim, isto ilustra-se, por exemplo, em não haver ofertas competitivas de acesso à internet, de os consumidores terem que ter necessariamente pacotes em que compram serviços, em que pagam por serviços que não necessitam. O telefone fixo é, hoje em dia, um deles. O acesso à televisão paga também é, muitas das vezes, um deles. E, portanto, existe necessidade de que haja uma transformação no mercado das comunicações em Portugal para que os consumidores paguem aquilo que consomem, aquilo que necessitam. Enfim, nós somos, de facto, um dos países da Europa recordistas em termos dos pacotes de comunicações, que englobam todos estes serviços, recordista na televisão paga, e, portanto, tudo isto são situações que, do nosso ponto de vista, carecem de ser alteradas e a forma, o instrumento que temos enquanto autoridade reguladora, aliás, dizendo o mesmo que diz a Autoridade da Concorrência em Portugal, é criar condições para aumentar a concorrência no nosso país. Infelizmente, é um setor que ainda ontem foi condenado pelo Tribunal da Concorrência, uma das empresas, a uma multa muito elevada de 84 milhões de euros por uma prática de cartelização. Portanto, nós temos que criar, de facto, condições, são outros processos que estão sob averiguação da Autoridade da Concorrência, como é público nessa matéria. Portanto, nós temos que criar condições para que o nosso país possa ter um setor competitivo, dinâmico, seja rentável, mas não tem que ser, enfim, as empresas em Portugal não têm que ser as empresas mais lucrativas a nível europeu. Enfim, têm que ser empresas lucrativas, se não for assim não investem, mas não necessitam, à custa do rendimento das famílias, de ter margens tão elevadas. E, portanto, este aspecto do leilão é um aspecto que, do nosso ponto de vista, é decisivo. Também é decisivo porque a ANACOM definiu um objetivo que, mais importante do que a receita do leilão, embora pelo facto de ter havido concorrência, contrariamente ao leilão do 4G, que tinha demorado um dia, este demorou muitos dias, porque houve concorrência entre as empresas, demorou, enfim, tempo a mais, também porque houve licitações sucessivamente muito baixas e, portanto, mas de qualquer forma, no final desse leilão, houve uma receita muito significativa para o Estado e que permite dispor de uma verba que é muito importante para o investimento, nomeadamente no setor das comunicações, como nós temos vindo a defender. Não sendo o objetivo da receita o objetivo principal que a ANACOM tinha definido, a verdade é que o principal objetivo, que era aumentar a concorrência, foi atingido, como disse, e desse ponto de vista foi bem sucedido, mas também definimos um objetivo importante de cobertura do território nacional. A ANACOM tem vindo a fazer estudos de qualidade de serviço em vários concelhos do país, em que existe uma grande assimetria das comunicações. E completamos, esta semana, 25 concelhos em que fizemos esses estudos. E em todos os concelhos existem populações que não têm comunicações móveis em Portugal. Portanto, quando nós falamos, e falamos todos, da ambição de ter o 5G em Portugal, e nós ontem apresentámos o primeiro diagnóstico do desenvolvimento do 5G no nosso país, nestes primeiros 6 meses deste ano, a verdade é que há populações, há localidades que não têm 2G. Portanto, não tem hipótese de fazer uma comunicação móvel, não tem hipótese de fazer uma comunicação, inclusive, que é aquela que eu diria que é mais prioritária e urgente, quando precisa de ligar para os serviços de emergência do 112 e fazer uma chamada telefónica. E, portanto, esse aspecto é, do nosso ponto de vista, também muito importante e foi alcançado com a imposição de que uma obrigação de quem adquiriu frequências é que, no final do próximo ano, cada uma das freguesias de baixa densidade do território, que são aquelas em que este problema existe, vai ter que estar coberta a sua população
em 75% com 100 megabits de velocidade. E no final de 2025, esse objetivo é 90% da população de cada uma das freguesias. Simultaneamente, também criámos condições para que o roaming nacional possa ser uma realidade em Portugal. Nós, nos vários estudos que temos feito, vemos como faria já hoje a diferença se esses acordos de roaming estivessem disponíveis. Se fosse possível que os consumidores partilhassem as redes quando o seu operador não tem rede disponível, como acontece com os europeus que nos visitam, que se ligam a qualquer operador, ou que nós nos ligamos a qualquer operador quando visitamos os outros países da União Europeia. E criámos essas condições, quer quanto à entrada de novas empresas, quer quanto às empresas que têm que cumprir estas obrigações e que o podem fazer através de acordos de roaming. E, portanto, essa também uma dimensão que eu sublinharia. Gostava também, nesta minha intervenção inicial, de sublinhar dois objetivos importantes do trabalho que temos vindo a desenvolver. Provavelmente teremos a oportunidade de voltar a ele, que é a urgência e a prioridade no investimento da ligação de cabo submarino entre o território continental, os Açores e a Madeira. E, portanto, ainda esta semana, na Conferência dos Oceanos, a ANACOM organizou uma sessão precisamente sobre esta temática e a importância e a urgência e também o contributo que damos se tivermos cabos submarinos inteligentes. Isto é, cabos submarinos com sensores que permitam, entre outros objetivos, além de boa conectividade, também terem sensores que permitam fazer estudos da qualidade dos oceanos, dos aspectos climáticos e também sensores de alertas em situações de sismos ou de tsunamis. E, portanto, essa também é uma dimensão importante. A terceira e a última que eu gostaria de destacar é a relevância que atribuímos à cobertura de todo o território nacional. Eu aqui sublinho todo o território nacional, todas as casas em Portugal, todas as instalações industriais ou agrícolas com fibra óptica. E temos visto com todo o interesse e temos dado toda a colaboração ao Governo para que esse objetivo se concretize, que consideramos prioritário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. João Cadete Matos, Presidente da Administração da ANACOM. Como falamos, agora será a vez dos parlamentares intervirem, portanto, começará pelo PSD, é assim que iniciam as intervenções. O Sr. Deputado Paulo Muniz tem 7 minutos para as questões que deve colocar. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, novamente, o Sr. Presidente da ANACOM. Antes, propriamente, de entrar no roteiro de análise da atividade da ANACOM, eu gostaria que registasse um comentário que o Sr. Primeiro-Ministro fez na sessão plenária em outubro de 2021 e sobre o leilão para a licença do 5G, e eu vou passar a citar para não corrermos o risco de eu ser incorreto. E citando, diz o Sr. Primeiro-Ministro, abre aspas, o pior modelo de leilão possível, fecho aspas. Isto foram as afirmações do Sr. Primeiro-Ministro em relação ao leilão que o Sr. Presidente acabou de referir e com alguma característica de sucesso. Portanto, gostaria que na oportunidade comentasse esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro em plenário. Eu entendo muito importante estas nossas audições para, naturalmente, acompanhar a atividade da ANACOM e vou, para este facto, como acho que deve ser feito, centrar-me naquilo que é o documento, o Plano Plurianual de Atividades, em particular nas diversas ações que aqui estão elencadas e, portanto, sobre elas aferir da sua execução e algumas que, porventura, possam estar a decorrer. E sobre essas ações, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que me parecia útil que, para além do prazo de execução fosse somente 1 ano, uma vez que é um plano plurianual, talvez fosse interessante densificar e precisar melhor as datas de calendarização da realização destas ações, porque nos ajudava até do ponto de vista do acompanhamento. E sobre essas ações, há aqui um conjunto de atrasos que eu vou pedir que tome nota e que me parecem muito relevantes para o sector, e eu confesso que tenho dificuldade em perceber a explicação do seu atraso. Começo por dizer, por exemplo, a ação número 4, caso de reanálise dos mercados de banda larga. Portugal comprometeu-se com a Comissão Europeia a efetuar isso em 2019.
eu não consigo vislumbrar que esta ação tenha sido efetuada como manda a Comissão Europeia ou como tenha sido o caso. A revisão do preços de ofertas ORAC e ORAP fundamentais para as infraestruturas de telecomunicações do país, a ação número 5, eu também não identifico que a mesma tenha sido realizada. A ação número 9, revisão do Plano Estratégico de Espectro. Eu não tenho conhecimento de qualquer realização desta ação. A ação número 14, atualização das diversas normas de numeração, que está em vigor há mais de uma dezena de anos, a ação 14, também não tem qualquer visibilidade que tenha sido concluída. Em relação a um importantíssimo regulamento sobre os preços de acesso a infraestruturas físicas para acolher infraestruturas de telecomunicações, a ação 17, que, aliás, linka com o decreto-lei que diz que deveria estar aprovado este regulamento há mais de 3 anos, não tenho visibilidade que tal tenha acontecido. E ainda sobre essa matéria não posso deixar de mostrar a minha total estupefacção com os únicos 2 indicadores de cumprimento do plano de ações da ANACOM, e passo a citar os 2, porque eu confesso-lhe com sinceridade que eu, quando li, pensei que me tinha enganado. Ora bem, o indicador ID1 diz execução do plano, mede o número de ações integralmente realizadas. O indicador ID2, percentagem de deliberações no prazo objetivo fixado. Ó, Sr. Presidente, isso dá-me a ideia que os únicos 2 indicadores globais de todo o seu plano é se cumpre o plano e o tempo que tem para cumprir as suas obrigações. Isto não me parece razoável, nem me parece algo que permita uma análise detalhada da eficácia e do cumprimento da gestão da ANACOM. Isso é a mesma coisa que nós chegamos aqui e dizer o primeiro indicador é saber se os seus deputados legislam e se estão na Assembleia. E o segundo é se o fazem no prazo que é requerido. Sr. Presidente, isto numa organização como uma entidade reguladora, isto não são indicadores que consigam aferir da sua atividade. Eu peço desculpa. Como sabe, a recente mudança na lei postal retirou à ANACOM a sua capacidade de regulação do sector postal. O Governo avocou a si aquilo que eram anteriormente competências da ANACOM e bem sobre o serviço postal. A pergunta que lhe faço é qual é o seu papel em relação ao serviço postal, em particular à ação número 6, uma vez que o Governo lhe retirou as suas importantes competências e note que da sua parte, e peço desculpa se me passou despercebido, nós não vimos qualquer posição pública a esta diminuição grave na capacidade da ANACOM intervir no sector postal, que os Correios registram das maiores queixas e onde a intervenção do regulador, a presença ativa, era mais do que importante. Gostaria ainda, em relação à ação 32, há aqui uma implementação de um novo modelo organizativo e, digamos que passados 4 anos, que é o processo que ele levou a ser implementado, pergunto só se de facto está totalmente concluído. Porque parece-me que 4 anos para implementar o modelo organizativo é de facto um tempo demasiado. Pergunto-lhe ainda neste âmbito se as restrições e cativações reintroduzidas pelo Governo na matéria de dotação orçamental para a ANACOM vão ou não restringir a capacidade de atingir os 423 trabalhadores como limite máximo de colaboradores. Pergunto-lhe ainda a ação 20, que é muito importante e que tem a ver com o acesso à internet no âmbito do serviço universal. Eu não conheço o que é a perspectiva, qual é a posição, qual é a proposta da ANACOM em matéria de serviço universal de internet, absolutamente crucial. E já agora, neste âmbito, gostaria que me dissesse, ou que nos dissesse, como é que está a ser a adesão à tarifa social de internet. A informação que temos é que é baixa, e eu queria perceber se é baixa porque aquela solução que o Governo implementou não é eficaz, ou se porque a procura não é suficiente, ou se ambas as coisas. E, portanto, gostaria de o ouvir sobre essas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Dr. João Cadete de Matos, faz favor para responder. Tem 7 minutos para responder.
Quero agradecer muito ao Sr. Deputado Paulo Muniz as questões colocadas, são todas elas, enfim, úteis para esclarecer as dúvidas que possam suscitar. Relativamente à primeira questão, que tem a ver com o leilão do 5G, a ANACOM continua hoje absolutamente convencida, como aqui o disse, que para o país foi um grande sucesso o resultado alcançado. Quer pelo aumento da concorrência, por termos, neste momento, perspectivas de que os portugueses podem pagar substancialmente menos e terem ofertas de acordo com as suas necessidades que antes não tinham, e de também termos conseguido atingir um objetivo de garantir a cobertura de todo o território com comunicações móveis, com uma velocidade muito superior àquilo que hoje está disponível. E juntaria ainda que, pelo facto de ter havido concorrência neste leilão, foi possível ter uma receita para o Estado e, portanto, dispor de verbas que podem ser agora utilizadas para o investimento e o desenvolvimento também das comunicações em Portugal, que não teríamos se essa receita não fosse alcançada. É verdade que nós hoje sabemos que as condições que definirmos no leilão permitiram que ele demorasse tempo excessivo face àquilo que era o calendário que nós próprios tínhamos identificado. Enfim, já não vou falar da interrupção dos prazos administrativos e que fez com que durante a pandemia o início do leilão e a conclusão de toda a regulamentação tivesse sido adiada. Propriamente o tempo desde o primeiro dia de licitações até ao último dia. Bom, mas aquilo que aconteceu foi que a ANACOM permitiu licitações entre 1% e 20%. É como se nós tivéssemos permitido que na autoestrada se andasse entre 10 km/h ou 200 e houve operadores que utilizaram por andar em marcha lenta, sempre a 10 km/h. E, portanto, se nós soubéssemos que esse comportamento se ia verificar, teríamos criado regras neste leilão, como, aliás, outros países têm vindo a fazer, para obrigar a que a conclusão do leilão fosse mais célere. E, portanto, é nessa dimensão que nós temos que entender que, tendo sido bem-sucedidos os objetivos que nós traçamos, o processo podia e devia ter sido mais célere. Mas também identificámos na altura, e quero sublinhar esse ponto, de que as empresas não tinham, de facto, a ambição e a urgência em oferecer o 5G a todo o país, como aliás está à vista pelos indicadores que nós disponibilizámos ainda ontem, em que ao fim de vários meses nós continuamos a ter um desenvolvimento em muitos dos concelhos que não estão ainda servidos. Metade dos concelhos de Portugal ainda não têm investimentos de 5G e é muito desproporcional o investimento que tem sido feito. E, portanto, isto para dizer que aquilo que nós ouvimos da parte, sobretudo, de algumas empresas e também que teve eco em algumas declarações que foram feitas a propósito deste leilão, de que ele estava a atrasar o país, efetivamente isso não se comprova e, tendo sido criadas as condições para esse desenvolvimento, enfim, ele está a ser feito também com a resposta à procura que tem havido da parte dos 5G. A ANACOM vai continuar a fazer tudo o que esteja ao seu alcance e vamos fazer isso até de uma forma mais intensiva, chamar a atenção das empresas, das autarquias, das universidades, dos hospitais, dos portos e dos aeroportos que devem pedir às empresas que adquiriram as licenças que desenvolvam o 5G para todas estas entidades. E, enquanto Autoridade Nacional de Comunicações, vamos ser intransigentes quanto ao prazo que as empresas comprometeram para cobrir o território nacional. Nós ouvimos já algumas empresas virem dizer que não vão ser capazes de cumprir esse prazo. Do nosso ponto de vista, isso é inadmissível e é necessário que esses investimentos sejam feitos. Aliás, seria incompreensível que quem disse que estávamos atrasados agora queira ter um atraso na conclusão dessas metas. Aliás, porque essas metas estavam definidas independentemente do momento em que se concluísse o leilão das frequências. Relativamente ao plano de atividades, não há tempo nesta sessão, mas o documento está distribuído a todos os senhores deputados. E
está publicado o nosso relatório de atividades, onde, atividade a atividade, a ANACOM presta contas daquilo que foi feito. E daquilo que foi feito no ano 2021, como haveremos de prestar contas também no relatório de atividades do plano 2022, que há de ser publicado no próximo ano, daquilo que foi feito, quer no primeiro semestre deste ano, quer daquilo que há de ser concluído no segundo semestre. Quando nós publicamos o indicador que o Sr. Deputado referiu, é o indicador global, mas que agrega precisamente o conjunto das atividades desenvolvidas e para cada uma delas está prestada contas sobre aquilo que foi desenvolvido. Para todas elas, essa informação está publicada no nosso relatório de atividades, que foi enviada aos senhores deputados. O nosso relatório de atividades dá conta. O senhor deputado estava a mostrar o plano plurianual, mas eu estou a falar do relatório de atividades. Portanto, há dois instrumentos que a ANACOM publica e que envia ao Parlamento. Um é o plano plurianual, em que nós identificamos todas as atividades para o triênio seguinte. Portanto, nós publicámos o ano passado o Plano Plurianual 2022 a 2024 e identificamos para 2022 quais são as ações que vamos concretizar ao longo do ano de 2022. Todas as que estão concretizadas, várias do que o Sr. Deputado referiu, estão já concretizadas e estão as decisões tomadas. E nós vamos prestar contas sobre 2022 em 2023. Este ano, prestámos contas sobre 2021 e aquilo que está dito nesse indicador é que, globalmente, não só a ANACOM cumpriu a esmagadora maioria das suas ações programadas para 2021, e estão todas elas detalhadas no relatório de atividades, como identificamos também as ações que acresceram, que não tinham sido incluídas no plano inicial e que foram desenvolvidas ao longo do ano. Portanto, tudo isso está documentado. Sr. Deputado, temos toda a disponibilidade para ir ação a ação, se aqui os Srs. Deputados estiverem de acordo. Então, Sr. Deputado, não, já foi enviado, mas vamos enviar quer o relatório de atividades que foi enviado ao Parlamento, quer o relatório da regulação, que também todos os anos elaboramos e que também é enviado a todos os Srs. Deputados. Com atividade a atividade, a prestação de contas, porque não pode ser de outra forma, com a prestação de contas do desenvolvimento de cada atividade. Portanto, isso... O indicador individual é a concretização daquilo que foi feito e quando nós concluímos essa ação, ela está concluída. Portanto, nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Assim como também não temos dúvida que é importante o prazo de execução, por isso é que existe esse indicador. Nós não só nos comprometemos quanto às ações que vamos desenvolver, mas quanto ao prazo em que as decisões da ANACOM são tomadas, e esse é outro trabalho que exige, devo dizer, enfim, o enorme esforço de toda a equipa. Estamos aqui o Diretor-Geral da Regulação, a Diretora da Comunicação, que são dois dos diretores que têm essa responsabilidade. Relativamente à questão que colocou... Para terminar, quanto à questão que colocou da lei postal, muito telegraficamente, e da reorganização e das cativações. Estes 3 pontos, Sr. Presidente, me permite. Telegraficamente, lei postal... A ANACOM fará sempre o cumprimento da sua missão de acordo com aquilo que o Governo e o Parlamento determinar que são as suas obrigações. E falo-emos sempre com toda a dedicação do ponto de vista do cumprimento desse objetivo. A verdade é que a lei postal é um desses instrumentos, os estatutos da ANACOM é outro, e são sempre a nossa linha de rumo do ponto de vista do cumprimento desses objetivos. A reorganização da ANACOM teve lugar, foi muito importante e permite termos uma organização para o futuro dotada de profissionais competentes, de dirigentes que foram selecionados na base de um concurso público e, portanto, está muitíssimo melhor preparada, não tenho dúvidas em afirmar aqui, para enfrentar os desafios do futuro. Quanto à questão das cativações, o que eu lhe devo dizer é que a ANACOM tem uma posição clara sobre essa matéria, sempre teve, sempre entendeu que a sua independência é vital para o desenvolvimento da sua missão, também independência financeira, e isso não tem constituído, porque não temos concordado que constitua um entrave ao desenvolvimento da nossa missão. Muito obrigado, Sr. João Candidato Matos. Agora, para uma segunda intervenção, o Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira, por favor. Colocar as questões de 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANACOM e os Srs. Diretores-Gerais. Gostaria de
de fazer algumas perguntas, algumas estão relacionadas com o balanço, outras nem por isso, com o balanço da atividade, outras nem por isso, mas julgo que podem ser úteis nesta audição. Em primeiro lugar, eu queria fazer um comentário antes de ir diretamente às perguntas, sobre a afirmação que o Sr. Deputado Paulo Muniz lembrou do Sr. Primeiro-Ministro sobre o comentário em relação ao leilão do 5G, para dizer que isso é a prova mais evidente da ausência de interferência do Governo na atividade dos reguladores. Essa, aliás, tem sido uma crítica que o PSD e alguns dos partidos têm trazido à Assembleia da República enfim, a expressão que o Sr. Deputado Paulo Muniz resolveu trazer aqui a esta audição basicamente demonstra que não há, na verdade, nenhum tipo de interferência, como não poderia deixar de haver, do Governo nos reguladores, e parece-me que isso tem que ser assim e deve ser assim. Parece-me que isso é, de facto, muito relevante, e isso faz-me passar precisamente para a primeira pergunta, que é a pergunta da independência e da autonomia dos reguladores, perguntando diretamente ao Sr. Presidente se, durante as suas funções, nos últimos tempos, em particular, até com a situação extraordinária da pandemia, se sentiu, da parte do Governo, alguma interferência naquilo que é a sua autonomia, a sua independência, para levar a cabo aquilo que é as suas principais funções de regulação deste setor. Julgo que isto é muito importante nós sabermos da boca do Sr. Presidente da ANACOM. A segunda questão também se prende com isto, e é também uma crítica recorrente da oposição, e em particular do PSD, que tem a ver com a circunstância de que eventuais cativações ou restrições orçamentais podem colocar em causa, ou têm colocado em causa, aquilo que é a atividade dos reguladores. Neste caso em particular, a pergunta é se essas eventuais restrições, eu não sequer estou aqui a dizer que elas existiram, que sequer existiram cativações, não entrarei por aí, mas a pergunta é clara, se essas eventuais restrições, se é que existiram, alguma vez colocou em causa aquilo que é a atividade da ANACOM, aquilo que são as suas principais funções de defesa do setor e também de defesa daquilo que é o interesse do consumidor, que nos parece, do nosso ponto de vista, muito relevante. Julgamos que isto é algo muito importante. A terceira questão tem a ver com a questão da reorganização. Se essa reorganização que a ANACOM levou a cabo, coloca a ANACOM em melhores condições de dar resposta àquilo que são as suas principais funções, e se ela se torna mais eficiente e, portanto, menos também gastadora, sem ser pejorativo, de meios públicos, no sentido de ir ao encontro daquilo que são as funções principais da ANACOM. O Sr. Presidente, ao longo da sua intervenção, disse a determinada altura que observou, durante os anos em que é Presidente, mas nos últimos anos, imagino em particular, disse mesmo assim, uma ausência de competição entre os operadores. Ora, uma ausência de competição entre os três operadores é claramente um cartel. É dizer que estamos perante um cartel. E portanto, a questão é, um dos objetivos e uma das funções principais da ANACOM e deste regulador setorial é precisamente assegurar a proteção máxima dos consumidores e evitar que este tipo de situações ocorra. A pergunta é se, em alguma circunstância, atuou nesse sentido e se, por exemplo, atuou em articulação com a Autoridade da Concorrência, que me parece ser importante, e se é preciso fazer mais, se é preciso mais meios e de facto, se a situação do setor está, digamos, descontrolada ao ponto de não assegurar uma concorrência como é desejável para que os consumidores tenham melhor produto, melhor serviço, preço mais baixo, que é de facto o que nos interessa. Uma questão que gostaria de fazer tem a ver de facto com o serviço postal. Como nós olhamos para os indicadores que estão divulgados, aliás, do site da ANACOM relativamente ao serviço postal e designadamente aos indicadores de qualidade, há um quadro que nos preocupa bastante, que tem a ver, por exemplo, com a demora dos encaminhamentos de envios postais. Se olharmos para todos aqueles indicadores que ali estão, demora de encaminhamento de correio normal, menos 17 pontos percentuais, demora de encaminhamento do correio azul, menos 14 pontos percentuais, demora de encaminhamento de correio azul para Madeira e Açores, menos 20 pontos percentuais, ou seja, temos aqui falhas graves nesta matéria. Aliás, devo dizer, em abono da verdade, que, sendo eu um deputado da Região Autónoma da Madeira, noto isso de forma muito
expressiva. Note, por exemplo, no que diz respeito à questão, por exemplo, do pagamento de subsídio de mobilidade dos madeirenses, é de facto um problema significativo, que obriga a filhas muito significativas e, obviamente, a perturbações grandes na vida dos cidadãos. E portanto, a pergunta, tenho aqui muitos mais indicadores, mas não tenho tempo de expressá-los todos, mas a pergunta é como é que acompanha a ANACOM esta matéria e que recomendações pode fazer no sentido de, no futuro, garantir que estas matérias são ultrapassadas, sendo que já se fez uma alteração daquilo que eram os indicadores, mas parece-me importante que se possa, de alguma forma, olhar para estas questões. Uma outra questão tem a ver com a questão da pandemia. Se a ANACOM já fez uma análise sobre aquilo que foram os impactos da pandemia neste setor, o setor das telecomunicações, e que efeito é que isso teve nos preços, no serviço, no acesso dos consumidores a este tipo de matérias. Julgo que é muito importante até para podermos analisar a performance deste setor a este nível, porque quando olhamos, por exemplo, para os preços, verificamos, também de relatórios que estão disponíveis no site da ANACOM, verificamos que em Portugal temos casos preocupantes de Portugal estar colocado no grupo de países mais dispendiosos desse ponto de vista e, portanto, importa olhar para estas questões de forma muito clara. Duas últimas perguntas. A estratégia para o 5G é, obviamente, muito importante para o país. Todos nós sabemos que uma das formas de o país crescer, de aumentar o seu PIB, é através de um reforço e de um aprofundamento do empreendedorismo. Sabemos que esse empreendedorismo está muito na base da tecnologia e, portanto, a pergunta é como é que a ANACOM pensa acompanhar este processo de forma a contribuir para que, na verdade, esta estratégia seja bem sucedida e o país possa ter, naturalmente, vantagens significativas naquilo que é o seu crescimento económico. Última pergunta, tem a ver também com o leilão de 5G e com as contrapartidas que estão previstas com o leilão. Se, de alguma maneira, a ANACOM sente que tem hoje todas as condições para, de alguma forma, assegurar o cumprimento de todas essas contrapartidas num período e num prazo adequado e normal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. O Sr. Dr. João Cadete de Matos, para responder, tem 7 minutos, faz favor. Muito obrigado. Eu agradeço também muito ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Dr. Carlos Pereira, muito obrigado pelas questões. Relativamente à primeira questão, a minha resposta é inequívoca. Farei em agosto 5 anos de exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM e posso aqui dizer perante o Parlamento que a ANACOM tem conduzido o seu Conselho de Administração e todos aqueles que trabalham na ANACOM o seu mandato com total, eu sublinho, total independência. Mas começa por ser também total independência do poder económico que nós regulamos e que nós temos a responsabilidade de garantir que desenvolve as suas responsabilidades e a sua missão, servindo não apenas o interesse das próprias empresas, daqueles que trabalham nas empresas, daqueles que são os donos das empresas, mas também os que são os clientes das empresas. Nós temos nos nossos estatutos inscrito como objetivo a proteção dos consumidores. E, portanto, é este equilíbrio entre o desenvolvimento do setor e a proteção dos consumidores que temos feito e que me permite dizer que a ANACOM não tem sido, nem é sujeita, ou melhor, pode ser sujeita, mas não é capturável por qualquer interesse. E tem no seu desenvolvimento da sua missão este sentido absolutamente inamovível de defesa daquilo que é o interesse global do país e que tem que conciliar estes vários interesses em presença. E perante a pergunta se o faz com autonomia e independência, falo. E nem concebo, neste cargo, nestas funções, estar de outra forma e proceder de outra forma. E, portanto, isso é efetivamente o que tem acontecido com independência, com autonomia, com isenção e com esta orientação clara para a defesa do interesse público e do interesse de todo o país, todas as outras empresas e de todos os consumidores. Também já respondi que, em relação às cativações, a ANACOM tem tido o entendimento de que deve fazer a sua gestão com autonomia e independência, e tem-o feito,
E também o tem feito com o sentido que os dinheiros que a Anacom gera são dinheiros públicos. As taxas de regulação e as taxas do espectro são taxas que têm que ser utilizadas de forma eficiente para cumprirmos a nossa missão. E, de facto, ao longo dos anos, temos conseguido ter uma redução significativa dos gastos correntes da Anacom. Também tivemos isso, em relação à sua pergunta, com a reorganização que foi feita, em que pudemos rever de forma muito significativa os encargos que tínhamos com o funcionamento da organização. Se tudo o que temos feito, e relativamente à sua questão do comportamento de algumas situações de cartelização em Portugal e da colaboração que temos tido e que tem sido estreita com a Autoridade da Concorrência, bom, desde logo, obviamente, que a Anacom desenvolve a sua missão com total autonomia e independência e a Autoridade da Concorrência faz exatamente a mesma coisa no cumprimento daquilo que são as suas missões estatutárias. Mas com o mesmo sentido de que também temos esse objetivo inscrito nos nossos estatutos de promoção da concorrência. E, portanto, há um total alinhamento das duas autoridades relativamente ao combate a qualquer prática de cartelização, qualquer prática anticoncorrencial e de promoção da concorrência. Em relação à pergunta se podemos fazer mais, podemos fazer e devemos fazer, e as autoridades não devem baixar os braços nesse objetivo. Hoje tivemos aqui a oportunidade, na sessão que antecedeu esta audição, de falar do tema da Lei de Comunicações Eletrónicas e das fidelizações. E eu tive a oportunidade de dizer que considero que é uma oportunidade histórica que o país não pode perder, rever a lei nessa matéria. As fidelizações são uma das situações que propiciam práticas anticoncorrenciais, que não estimulam a concorrência, que fazem com que Portugal tenha dos preços mais elevados na União Europeia nas comunicações e que dificultam enormemente a entrada de novas empresas no setor. São uma barreira à entrada de novas empresas. São uma barreira e um entrave à satisfação dos consumidores. E aquilo que nos é dito de que, se essa regulamentação for alterada no sentido de impor prazos menores nos contratos de fidelização ou de impor limitações aos encargos na cessação antecipada dos contratos, que isso vai ter como implicação reduzir os preços, ou aumentar os preços ou reduzir o investimento, aumentar os preços ou reduzir o investimento, nós dizemos que é exatamente o oposto. Porque aquilo que aconteceu em Portugal durante a última década foi que esta regulamentação contribuiu para um aumento de preços, que foi o oposto do que se verificou na União Europeia, em que houve uma redução de preços, e para uma redução do investimento, que foi o contrário do que aconteceu no resto da União Europeia. E a prova de que é assim é a oposição tão veemente que nós temos visto da parte das três empresas que têm o domínio do mercado das comunicações móveis em Portugal e das comunicações fixas, que se opõem a essa alteração do regime, dizendo que isso iria provocar um aumento dos preços. Bom, se provocasse o aumento dos preços, necessariamente as empresas iriam ter mais rendibilidade e, portanto, é fácil demonstrar que isto não é a razão verdadeira dessa oposição a qualquer alteração, é porque, efetivamente, pretendem defender os seus interesses, o que consideramos absolutamente legítimo, mas que é prejudicial para os consumidores no nosso país. Também chamaria aqui a atenção em resposta à questão que colocou quanto à qualidade do serviço e ao impacto da pandemia e à estratégia do 5G para o seguinte. A pandemia veio demonstrar quão vital e decisivo é as comunicações para todos os portugueses. E, portanto, consideramos estratégico, quer o objetivo que definimos de cobertura da rede móvel em todo o país. Nós hoje temos um país assimétrico, nós hoje temos um país em que o 2G não está presente, quanto mais o 3, ou o 4, ou o 5G. Portanto, essa é uma prioridade absoluta, assim como temos partes do país, as ditas zonas brancas, onde não existe rede de fibra óptica. E, portanto, também consideramos isso uma prioridade para os próximos anos e essencial para se resolver, enfim, os problemas que ficaram evidentes com a pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João Gadeto Matos. Agora, para uma intervenção, colocar questões, Sr. Deputado
Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor. Tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e também, novamente, os responsáveis da ANACOM. Eu vou começar por repetir a pergunta que fiz na sessão anterior, que ficou por responder, que me parece bastante importante, que foi no dia 20 de outubro de 2021, para além de criticar a questão do leilão de 5G, que já vamos falar sobre isso, o Sr. Primeiro-Ministro disse, e cito, quem construiu esta doutrina absolutamente extraordinária de que era preciso limitar os poderes dos governos para dar poderes às entidades reguladoras, deve refletir sobre este exemplo do leilão de 5G para ver se é este o bom modelo de governação económica do futuro. Portanto, eu gostaria de repetir a minha pergunta se acham que foram condicionados pelo Governo ou pelo menos que estas declarações condicionaram a vossa autonomia e independência, se estas críticas diretas condicionaram de alguma forma a vossa autonomia e independência, e como é que consideram que este tipo de condicionamentos deve ser tratado no futuro. Em relação ao leilão de 5G especificamente, há aqui duas questões. A primeira questão tem a ver com a duração do leilão. E eu entendo que houve uma intenção e que é positiva de trazer mais players, mas olhando para outros exemplos de leilões pelo mundo fora, é possível fazê-los sem que o leilão tenha uma duração como aquela que teve, que acabou por atrasar, ou que o modelo de leilão permita que as operadoras fizessem os tais truques para que o leilão se prolongasse bastante. Se alterariam alguma coisa no futuro, haverá mais leilões certamente no futuro, e se em relação ao modelo que usaram agora, se planeiam fazer alterações no futuro para que isto não volte a acontecer, mesmo que venham novos players. E em relação então aos novos players, há algo interessante, que foi introduzida a obrigatoriedade do roaming nacional, ou seja, da partilha da infraestrutura ativa por parte dos operadores que atualmente existem, o que me parece, como medida transitória, é algo que é feito em basicamente todos os países, portanto parece basicamente que faz sentido, mas ao mesmo tempo, enquanto se permite, enquanto se obriga a este roaming nacional, as obrigações de cobertura são relativamente baixas. Estamos a falar aqui de 25% do território e 50% da população ao fim de 3 e 6 anos, segundo as informações que tenho aqui. Ou seja, nós aquilo que estamos a fazer é introduzir a obrigatoriedade do roaming nacional, algo que retira incentivos aos operadores incumbentes para expandirem a sua rede, porque sabem que não será uma vantagem competitiva, e ao mesmo tempo não estamos a dar incentivo aos novos entrantes para expandirem a sua rede, porque as obrigações de cobertura são relativamente reduzidas em relação, por exemplo, ao que aconteceu com a Ótimos em 1998, quando entraram. Tem obrigações bastante inferiores. Gostaria que explicasse exatamente porquê desta diferença e se não considera que este mecanismo de roaming mais obrigações relativamente pequenas, mesmo em termos de benchmarks internacionais, para um quarto operador, não é uma obrigação muito alargada. Se não acha que isto irá reduzir o incentivo ao investimento geral no setor das telecomunicações, tanto da parte dos novos entrantes como da parte dos incumbentes. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra, faz favor, Sr. Presidente. Agradeço também, Sr. Deputado, as questões colocadas. Se o Sr. Presidente me autorizar e se todos estiverem de acordo, houve duas questões que ficaram pendentes do Sr. Deputado Paulo Muniz e do Sr. Deputado Carlos Pereira, que eu iria começar por responder a essas duas questões, só para não ficarem sem resposta. Tem 6 minutos para responder todas as questões. Não, vou procurar fazer aqui uma boa gestão de tempo e colmatar as respostas que ficaram em atraso. É claro que isso é possível, graças à gentileza do Sr. Deputado Carlos Pinto, que de facto foi mais económico nas questões que colocou e, portanto, permite-me também fazer esta compensação. O Sr. Deputado Paulo Muniz, há uma questão que colocou, que eu não tive a oportunidade de responder, que teve a ver com a relevância do serviço universal no acesso à internet
e também uma questão que colocou relativamente à tarifa social de acesso à internet. Em relação a essas duas questões, eu gostaria de dizer o seguinte. Em relação à primeira, a ANACOM não tem dúvidas em considerar que há duas dimensões no acesso à internet nas quais tem que haver uma boa conjugação do desenvolvimento do mercado com a regulação que tem que ser feita e a regulamentação que tem que ser feita. Por um lado, já aqui o referi, é essencial que a internet esteja disponível para todo o território. Nós não podemos ter, seja nos Açores, na Madeira ou no continente, jovens que, para estudar, não têm acesso à internet. Isto é um fator de discriminação que não é aceitável. Nós não podemos ter, como tivemos agora durante a pandemia, pessoas que quiseram viver em zonas com menos densidade populacional e que não tinham acesso à internet. Nós não podemos ter empresários que querem investir em zonas do país em que não têm acesso à internet. E, portanto, isto para dizer que uma prioridade é, quer quanto à rede de fibra óptica, quer quanto à rede móvel, uma rede móvel com qualidade, garantir a cobertura de todo o território. Depois há o problema da literacia digital e há o problema do rendimento das famílias. Relativamente à literacia digital, há muito que tem que continuar a ser feito para corrigir o déficit que temos em Portugal de muitos cidadãos que não têm hoje as aptidões e a preparação para o acesso à internet. Portanto, essa é uma das tarefas que é preciso dar prioridade. A outra tem a ver com o rendimento. E aí entramos com a tarifa social da internet para dizer que uma das dimensões que nós não temos dúvidas que impede que a tarifa social da internet tenha tido maior adesão são as fidelizações. Nós temos muitos clientes de baixo rendimento que também querem ter acesso à internet, mas hoje têm televisão paga e têm pacotes com o telemóvel. E, portanto, é necessário criar condições que os consumidores que queiram beneficiar da tarifa social da internet se possam desvincular dos contratos das fidelizações. Portanto, isto para introduzir que esta é uma dimensão que nós consideramos relevante, e a ANACOM também o disse e considera relevante, que as condições sejam revistas, porque consideramos que as condições que foram oferecidas na tarifa social da internet não estão de acordo com as necessidades de um agregado familiar em que haja vários elementos desse agregado que tenham necessidade de ter um acesso de qualidade à internet. A questão do Sr. Deputado Carlos Pereira, que tem a ver com o serviço postal, não podemos estar mais de acordo. É um problema que se tem agravado e que se agravou, enfim, com a pandemia, provavelmente por razões que são compreensíveis e que nós conseguimos entender, que é o atraso na entrega do correio. E não há, do nosso ponto de vista, para uma empresa que tem sido ao longo dos anos rentável, que tem conseguido ter a remuneração do capital dos seus acionistas e que tem conseguido ter resultados positivos, que o correio não seja distribuído de acordo com os padrões de qualidade que são definidos. E, portanto, do ponto de vista da ANACOM, isso deve continuar a ser uma prioridade, qualquer que seja o modelo de regulação e as competências, isto para responder à pergunta também que foi feita, das competências da ANACOM e aquilo que é definido pelo Governo ou que é definido pelo Parlamento, o que é essencial é que os portugueses não vejam deteriorada a qualidade do serviço postal. E agora sim, tenho que ir às perguntas do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Condicionados pelo Governo, eu sublinho, não fomos e não estarei um dia disponível para estar nestas funções em que seja condicionado. Absolutamente. Aliás, porque isso está escrito na lei que determina as competências da ANACOM. A ANACOM não pode receber instruções de qualquer membro do Governo. E, portanto, isso é algo que levamos completamente a preceito, que a ANACOM dá essa garantia ao país, que desenvolve a sua missão, e não é só o Conselho de Administração, é toda a equipa que trabalha na ANACOM com essa isenção, independência e autonomia. Relativamente ao leilão e ao modelo para o futuro, não há dúvidas nenhumas. Nós identificamos que a forma como o leilão decorreu permitiu esse abuso que foi prolongar no tempo o leilão para prolongar no tempo a entrada de novas empresas no setor. Aliás, como a ANACOM possibilitou que fossem feitos testes e ensaios e desenvolvimento de pilotos para o 5G, bom, as empresas foram-se preparando e a verdade é que algumas delas, logo que entregámos a licença no fim do leilão,
começaram a disponibilizar o serviço porque estavam preparadas para o fazer e beneficiaram de muito tempo para o fazer, e agora o ponto que para nós é vital é que os prazos que estão definidos sejam cumpridos e que o país não abdique que esses prazos têm que ser efetivamente cumpridos. Sobre a questão que colocou dos novos players e das obrigações que eles têm, e de se isso prejudica o investimento das atuais empresas e dos novos entrantes, há uma situação que nós sabemos que vai acontecer em Portugal, porque aconteceu nos outros países, é que as empresas que entram no mercado têm interesse em desenvolver as redes próprias, porque os contratos que vão ter, mesmo de roaming, não são nenhuma expropriação, como eu já ouvi aqui um responsável de uma empresa dizer, não são nenhuma expropriação, nem são gratuitos, são pagos e são negociados. E, portanto, o que significa, e é isso que é um contrassenso, é que não se perceba que a partilha das antenas nos locais onde vivem menos pessoas é um benefício também para o dono da empresa, da antena, que, ao partilhar essa antena, quer com as outras empresas, que agora vão ter que cobrir todo o território, quer com os novos entrantes, vai ter uma maior remuneração do investimento que fez, como tem quando os estrangeiros nos visitam. O que é um contrassenso absoluto é que, junto à fronteira com a Espanha, e nós temos visto isso em muitos concelhos, os portugueses tenham que se ligar ao operador espanhol e estejam a pagar roaming ao operador espanhol, quando esse pagamento podia ser feito entre os operadores nacionais. Este é um exemplo, entre outros, que poderia dar, de que, de facto, esta situação vai obrigar os atuais a investir, mas também quem entra a ter as suas redes próprias, para, obviamente, terem o máximo de compensação no desenvolvimento do seu negócio. Muito obrigado, Sr. João Cadete de Matos. A palavra agora o parlamentar do PCP, a deputada Paula Santos. 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu gostaria de começar esta audição por abordar aqui 4 questões que nos parecem de grande relevância no quadro daquilo que são as áreas de intervenção da parte da ANACOM. Uma primeira questão, mais telegráfica, prende-se com o seguinte: foi recentemente tornado público a condenação de uma operadora de comunicações, condenação essa por incumprimento da cobertura de TDT. A questão que gostaria de perguntar prende-se qual é que é o ponto de situação relativamente ao cumprimento dos contratos pelas operadoras em relação à TDT. Uma segunda questão prende-se, também já foi abordada nesta reunião, sobre a cobertura de rede de comunicações no nosso país. Há, de facto, ainda um conjunto de populações penalizadas e que a cobertura no nosso país não é total, e de zonas que, de facto, é que as populações não têm essa cobertura. E a primeira questão que gostaria de colocar prende-se também sobre o ponto de situação do cumprimento das operadoras em relação às coberturas de rede e às chamadas zonas de sombra. Mas uma preocupação acrescida, porque esta situação que existe no nosso país, ela é também reflexo da opção que foi tomada por os governos e que se mantém, em que o facto de um setor estratégico, estamos a falar da questão das comunicações e das telecomunicações, um setor estratégico em que foi privatizado e está visto aos seus resultados, em que, de facto, aquela que é a prestação de serviço público que deveria ser garantido às populações não o está a ser, e a cobertura é em função daquilo que é a rentabilidade das próprias operadoras, penalizando as populações. Há pouco falava, e entrava na questão seguinte, falava relativamente às fidelizações, que são de facto prejudiciais para as populações. É um facto, mas aquilo que nós temos
aquilo que nós temos registado também é que esta dita concorrência também não é a solução para aquilo que são as necessidades por parte dos cidadãos e de garantir não só a prestação de um serviço, que é fundamental, mas naturalmente que seja acessível. E aquilo que nós temos constatado é que a concorrência, aquilo que tem levado é sucessivamente ao aumento dos preços, seja neste setor, seja em outros setores que não sejam da abrangência por parte da ANACOM. E isto revela também a falência do modelo que foi implementado no nosso país relativamente a esta matéria da privatização, da liberalização. Aquilo que é um fato é que tem levado efetivamente a este aumento de preços. Uma última questão sobre o serviço postal. Eu registro a intervenção por parte do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Peço desculpa por fazer esta referência, mas nós trouxemos aqui à Comissão de Economia, inclusivamente um requerimento sobre a situação do serviço postal e as preocupações sobre a degradação desse mesmo serviço, e o Partido Socialista rejeitou esse requerimento. Uma das entidades em que pedíamos para serem ouvidas era exatamente a ANACOM. Sobre esta circunstância, para além das organizações representativas dos trabalhadores e para além do Ministro da área, revela de facto que esta é uma questão que esta Comissão deveria estar a seguir e só não está porque o PS rejeitou. Foi não sem era querer, 5 minutos? Foi sem querer, peço desculpa. Não era 5 minutos? Foi sem querer, peço desculpa. Ok, obrigada, agora já me estava... Bom, mas vou concluir, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: as questões que gostaria de colocar relativamente ao serviço postal, porque é com grande preocupação que vemos estes atrasos, a degradação. Há cidadãos que referem que têm correio uma vez por semana, há atrasos significativos, inclusivamente no correio prioritário. Eu gostaria de perguntar, até na sequência da renovação do contrato de concessão com os CTTs, que nós consideramos que não deveria ter sido essa opção, mas que de facto o controle público por parte dos CTTs, mas houve aqui também intervenção por parte da ANACOM que foi retirada. Gostaríamos de perceber quais é que são as alterações relativamente a essa matéria, de que competências deixou a ANACOM de ter relativamente a esta matéria, mas gostaríamos também de perceber junto da ANACOM a intervenção que está a ser feita relativamente a esta matéria, tendo em conta que aquilo que é o contrato de concessão não está a ser cumprido e, naturalmente, da garantia da prestação do serviço postal com qualidade às populações. Obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Peço desculpa realmente também de interrupção, mas se reparou, nunca mais a interrompi, portanto, podia continuar. Sr. Presidente, faz favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. A cobertura da TDT, enfim, é supervisionada pela ANACOM e, portanto, a situação que referiu resultou precisamente da identificação de incumprimentos daquilo que está contratualizado. Eu, sobre a televisão digital terrestre, o que eu acho que era importante, e temos vindo a dizer isso, naquilo que é preciso preparar, porque o atual contrato com a empresa que transmite a TDT termina no próximo ano, e, portanto, é preciso, neste momento, começar a pensar no futuro, e que, a partir do momento em que se define que o futuro passa por levar o cabo de fibra óptica à casa de todas as pessoas, aquilo que nos pareceria essencial era garantir que a televisão digital terrestre chegue por cabo gratuitamente a todos os portugueses. Inclusive corrigindo um problema que é muito relevante, que é ainda as antenas no cimo dos telhados. Enfim, em algumas zonas históricas elas conseguiram ser retiradas e ser precisamente transposto a televisão gratuita para o cabo, mas por que não fazer isso no país todo? Pensamos que é um desafio que faz todo o sentido e que pode ser de interesse quer para as televisões, quer para o conjunto dos consumidores portugueses, poderão ver televisão gratuita através do cabo, enfim, complementado, quando for necessário, através da transmissão por satélite, se houver quem opte por não ter o cabo, uma vez que o objetivo é que o cabo de fibra óptica chegue a todas as residências. Quanto à cobertura da rede, eu agora não tenho aqui disponibilidade de tempo para aprofundar, mas vou deixar também com a Comissão exemplos de estudos. Estou ali a projetar, enfim, alguns slides
não sei se se conseguem ser vistos, mas os estudos de qualidade de serviço das redes móveis que temos feito em todo o território, neste caso estamos a ver o concelho de Odmira e vemos ali muitas zonas que estão ali a vermelho escuro ou a preto, em que não existe qualidade de sinal, e não existe qualidade de sinal numa percentagem grande do território e das localidades, e em que verificamos que, se já houvesse roaming nacional, isso seria possível. Aliás, um dos estudos que está ali é do Concelho de Vinhais, e vemos que no Concelho de Vinhais os operadores, em muitos dos casos, não têm rede, e é a rede espanhola que serve de cobertura a esse concelho. Enfim, está ali também o estudo, um dos últimos que apresentámos, que foi do Concelho de Castelo Branco, em que a situação é exatamente a mesma, é este estudo, em que nós verificámos que havia 6 localidades no Concelho de Castelo Branco que não tinham nenhum sinal, nenhum dos operadores. E, portanto, essas zonas podem também ser objeto de prioridade relativamente à cobertura das redes. Portanto, eu só chamo a atenção para o estudo, enfim, não temos agora oportunidade para o detalhar, mas para dizer que, de facto, a Anacom entende esta como uma prioridade do país, fibra óptica em todas as residências e cobertura de rede móvel em todas as freguesias do território, com uma qualidade que nós definimos com o objetivo de 100 megabits com as percentagens de cobertura da população que há pouco referi. Sobre o tema dos Correios e do serviço postal. Enfim, não sei se já aqui o disse, mas digo, enfim, nestes 5 anos de mandato, que não esperava, quando iniciei funções, que houvesse tantas dificuldades com o setor postal em Portugal como tem havido. Enfim, a primeira com que nos confrontámos foi o encerramento de estações dos Correios, num número significativo de concelhos do país. Enfim, considerámos que isso, de facto, era totalmente inaceitável, era indesejável, embora o contrato que estava feito com o Estado o permitisse. E essa é uma das dimensões que nós chamámos a atenção que era essencial para a qualidade do serviço, era garantir que todo o território tinha a presença do serviço postal universal em condições equivalentes. Mas também observamos, e isso foi referido ainda há pouco com números concretos pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, atrasos muito significativos na entrega do correio. Enfim, foi referido o exemplo que passa-se com as regiões autónomas, mas no continente os atrasos na entrega do correio têm sido recorrentes e o incumprimento dos indicadores tem sido recorrente. Aquilo que a Anacom tem defendido é que essa situação tem que ser corrigida. E tem que ser corrigida criando as medidas e os incentivos e atuando quer nas competências daquilo que é a nossa esfera de competências, quer nas competências que é a competência do Governo e do Parlamento, para alterar essa situação. Portanto, do nosso ponto de vista, ela não é aceitável, não está de acordo com a evolução que se verifica no conjunto da União Europeia, noutros países da União Europeia. É claro que sabemos que Portugal, neste momento, tem uma empresa totalmente privatizada, sabemos que na União Europeia só há 3 países com a empresa totalmente privatizada, mas independentemente do modelo, o que do nosso ponto de vista é essencial é que essa empresa seja rentável do ponto de vista do desenvolvimento da sua atividade, mas que isso não seja feito à custa do incumprimento dos objetivos da qualidade de serviço em termos da entrega do correio, em termos do atendimento público. Simultaneamente, tendo presente que o correio, contrariamente àquilo que por vezes é anunciado, não vai desaparecer. Por um lado, ele continua a ser necessário e indispensável para uma parte da população que não tem alternativa e que necessita de um bom serviço de correio. Mas depois, e isso em Portugal ficou comprovado com a pandemia, porque aumentou enormemente a entrega de encomendas através do crescimento do comércio eletrónico, das compras na internet. E o que é essencial é que essa área de desenvolvimento da atividade postal, que se tem revelado bastante lucrativa e cujo aumento tem sido significativo na rendibilidade das empresas postais, aqui em Portugal como em todo o mundo, não signifique que é feito em detrimento da qualidade que tem que ser garantida no correio universal. E, portanto, aquilo que a Anacom tem feito é, dentro das suas competências, tomado as medidas
e tomadas iniciativas para que isso aconteça, e temos, obviamente, também apresentado as propostas ao Governo naquilo que é a responsabilidade do Governo para que estes objetivos sejam acautelados. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANACOM. Agora, então, a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. 5 Presidente da minutos. ANACOM, aliás, restantes representantes da ANACOM, Srs. e Srs. Deputados. Nós acabamos por ter aqui exemplos de vários setores que nos vão dando de uma forma ou de outra a prova de que a privatização e a liberalização não são panaceias para nada. Em todos os setores que foram liberalizados ou privatizados, por diferentes razões, vamos tendo problemas de cartelização, dificuldade de abertura de concorrência, de aumento dos preços e nem sempre com acréscimos de qualidade ou sequer de inovação. O setor das telecomunicações é um exemplo que, enquanto foi privado, pôde inovar. Portugal Telecom é um bom exemplo disso. O serviço postal não me parece que tenha melhorado o seu serviço à população desde que foi privatizado, e nas telecomunicações em geral temos vindo a assistir, por força do próprio modelo que foi escolhido de liberalização, a uma degradação da capacidade de concorrência e à criação de barreiras artificiais à entrada, porque é disso que estamos a falar. E, portanto, acho que estas conclusões também, elas não são novas, mas é importante que as vamos tirando, porque quem acompanhou estes debates na altura em que eles foram tidos, era mesmo assim apresentado. O argumento era só, abre-se à concorrência e tudo fica resolvido. A verdade é que não é bem assim. Eu tinha algumas questões para colocar, eu penso que a maior parte delas já foram sendo respondidas. A primeira delas sobre a qualidade do serviço postal, a que já respondeu. Gostaria de saber como é que avalia esse serviço. Avalia mal, pelo que percebo, e reconhece a má qualidade de serviço postal, sobretudo sem nenhuma razão para isso, porque o serviço é rentável, há lucros. O que os CTT têm feito é distribuir lucros, ou melhor, distribuir reservas, porque têm dado em dividendos mais do que aquilo que têm como resultados líquidos, destruindo a capacidade da própria empresa de prestar um serviço universal. Tinha uma outra questão sobre a tarifa social da internet, porque é uma ideia, em teoria, que faz sentido, mas que na prática não teve sucesso. Disse-nos aqui que achava que o desenho era, bom, pelo menos insuficiente e que não permitia a abertura nem tornava este serviço atrativo. Gostaria que nos pudesse contar um pouco mais sobre em que medida é que é possível criar uma tarifa social da internet que permita o acesso à internet como um serviço essencial, que é hoje. Um bem essencial a que é preciso aceder. Também sobre a oferta de serviços de telecomunicações, algumas questões. Foi colocada uma questão sobre algumas operadoras terem esta política de oferecer tráfego ilimitado de internet apenas na utilização de algumas aplicações relacionadas com essas operadoras. A ANACOM já se pronunciou sobre isso. Eu gostaria de saber em que ponto e qual é o ponto de situação desta prática que acaba por criar uma ligação entre os clientes e as operadoras apenas para algumas aplicações específicas. Outra questão tem a ver com a fidelização. Nós já percebemos que a fidelização é um problema para as empresas concorrentes, para os clientes de telecomunicações. Fez aumentar os preços, dificulta muito a comparabilidade, obriga as pessoas a terem produtos que não querem. A ANACOM já fez algumas sugestões, até na audição que teve anteriormente, nomeadamente nos limites para compensações em caso de cessão de contrato, também em pacotes sem fidelização. A minha pergunta é se não podemos ir mais longe, obrigando, e há pouco falou nisso, obrigando à disponibilização de serviços individualmente, ou seja, não faz nenhum sentido acabar com os pacotes. Os pacotes criam uma obrigação de consumo que não existe na verdade. Portanto, se não é possível ir mais longe em limitar estes pacotes, não só a fidelização, mas a própria figura do pacote, que é prejudicial à capacidade dos consumidores para acederem a um serviço em específico e a um preço razoável. Porque se alguém quiser só a internet, consegue aceder. O preço é que não compensa, façam um pacote que está cheio de produtos que não interessam para nada, ou que aquela pessoa não tem interesse. E este é um problema que gostaria de saber qual a opinião. Finalmente, gostaria só que comentasse, e a questão do leilão 5G, ela é interessante porque ela mostra bem o que acontece quando 3 operadoras têm muito poder de mercado,
que é sempre que se tenta mexer com a fidelização, dizem-nos, ai não, cuidado que os preços vão subir, e sempre que se tenta impor normas de um leilão, dizem, ai não, porque o regulador é que tem culpa, que fez mal as coisas e o regulador é que atrasou tudo. Gostaria de saber se assume as responsabilidades do atraso do leilão e como é que comenta as declarações do Presidente da NOS, quando diz que é uma forma inaceitável de estar do regulador, cuja principal missão e responsabilidade é promover o setor, é garantir o investimento e não é denegrir o setor, uma palavra que eu por acaso não gosto muito, mas ainda assim acusar a ANACOM de estar a criticar o setor e a prejudicar o setor, quando na verdade está a questionar algumas empresas. E também se assume, como comenta a frase, de que o leilão, por incompetência e inoperância do regulador, demorou quase um ano e que, portanto, fim de citação, se é incompetência da ANACOM a duração deste leilão e como é que vê a exigência das várias operadoras para atrasarem os compromissos de aplicação e de implementação dos resultados do leilão. Tanto a Vodafone como a nós já vieram dizer que precisavam de mais tempo para o fazer. Se acha que é razoável este pedido e se assume as responsabilidades dos atrasos do leilão de 5G. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Para responder, o Sr. Dr. João Cadete Matos, Presidente da Conselho de Administração da ANACOM. Esta foi a última questão na primeira ronda, teremos uma segunda ronda. Agradeço aos senhores parlamentares que me indiquem se vão ou não intervir na segunda ronda, faremos já a seguir. Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado também à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, pelas questões colocadas. Relativamente à qualidade do serviço postal, enfim, já tive a oportunidade de desenvolver sobre essa pergunta, mas reafirmo que os indicadores de qualidade de serviço que a ANACOM publica regularmente, que tiveram, enfim, o impacto que nós consideramos que era atendível parcialmente por causa da pandemia, em termos de dificuldades, enfim, que afetaram também os trabalhadores dos Correios e, portanto, a entrega do correio. Mas antes da pandemia, enfim, agora no período em que estamos, o nosso objetivo, porque achamos que isso é necessário para o país e trata-se de cumprir as nossas funções, é corrigir a trajetória que se verificou ao longo dos anos de agravamento do atraso na distribuição do correio e, simultaneamente, o aumento das reclamações dos consumidores relativamente à qualidade do serviço do correio. E, portanto, consideramos que essas duas dimensões devem ser corrigidas e, portanto, continuaremos a exercer, como eu disse, as nossas competências na correção dessa situação e, portanto, garantindo que o serviço postal cumpre aquilo para que existe e que é decisivo em Portugal e nos outros países da União Europeia. Tem que ser muito transparente, como é a obrigação, aliás, também estatutária da ANACOM, e dizer que tive a possibilidade, há 2 anos atrás, de estar a presidir ao grupo dos reguladores postais europeus e de verificar que os meus colegas em muitos dos países europeus não tinham os problemas que nós temos em Portugal. O que isto quer dizer, e diz, é que quando temos uma empresa totalmente privatizada e, portanto, que move a sua orientação estratégica por outros objetivos que não, em primeiro lugar, a qualidade do serviço público, é necessário uma intervenção mais firme, mais consistente, quer do regulador, quer do Governo, no cumprimento dos objetivos de prestação do Serviço Postal Universal. Precisamente para que não aconteça aquilo que a senhora deputada também referiu, que é a empresa valorizar apenas a remuneração dos seus acionistas e não o objetivo de entrega do correio. Quando a empresa era pública, o cumprimento dos indicadores de qualidade era um dos indicadores que entrava para os prémios anuais dos gestores. Com a empresa privada, é a cotação na Bolsa que impacta sobre a remuneração dos gestores. Portanto, isto significa que o grau de exigência da regulação e do setor público tem que ser acrescido, quer do ponto de vista do acompanhamento, quer do ponto de vista da imposição dos critérios que tem que obedecer o desenvolvimento do serviço postal. Relativamente à tarifa social da internet, só sublinhando 2 aspectos que também já referi,
enfim, ficou muito aquém das expectativas a adesão que até o momento se observou da parte da população portuguesa. Do nosso ponto de vista, também aí as fidelizações têm um efeito perverso, porque dificultam a mudança das famílias de baixos rendimentos que vissem uma poupança significativa em aderir à tarifa social, mas se forem confrontados com centenas ou 1 milhar de euros para rescindir o contrato de fidelização que têm, obviamente que não vão aderir. E, portanto, essa é uma das dimensões também que nos levam a considerar que esse problema deve ser resolvido. E depois é necessário que as condições que são oferecidas, além do preço, sejam também as condições necessárias para que aquela família dê, nomeadamente aos seus filhos ou às pessoas que integram o agregado familiar, condições de acesso à internet que satisfaçam as necessidades daquele agregado e, do nosso ponto de vista, as condições que foram fixadas são exíguas, ficaram abaixo daquilo que a ANACOM recomendou e continua a achar necessário que seja, enfim, e está previsto no final deste ano, fazer uma reavaliação e, portanto, a nossa expectativa é que essas condições melhorem, aliás, beneficiando da experiência do primeiro ano de funcionamento da tarifa social da internet. A neutralidade da internet é para nós um ponto essencial, é um ponto essencial para os reguladores europeus. Aliás, o organismo regulador europeu já tomou decisões nessa matéria e nós acompanhamos essas decisões e o nosso entendimento é que, de facto, ele é essencial para a inovação da internet. Enfim, nós podíamos ter aqui agora uma sessão dedicada apenas às consequências que também se esperam que resultem dos 2 atos europeus relativamente ao mercado digital e aos serviços digitais, mas só para sublinhar que esta dimensão, naquilo que são as nossas competências, aliás, falta definir muito como é que o país vai tratar de transpor e de aplicar os objetivos dessas 2 diretivas europeias, que também consideramos muito importante. Subscrevemos, e já sublinhei isso, a prioridade que é alterar as regras das fidelizações, e, portanto, só posso enfatizar isso. E quanto ao leilão, enfim, já também tive a oportunidade de esclarecer que as regras que foram definidas foram utilizadas para atrasar a conclusão do leilão, mas independentemente do tempo que ele demorou, aquilo que nós valorizamos é que atingimos os resultados e os objetivos que pretendíamos, que é criar condições para que novas empresas consigam oferecer aos portugueses os produtos e os preços que eles hoje não beneficiam, porque pagamos comunicações mais caras e não temos as ofertas de que as pessoas efetivamente necessitam, têm que comprar um pacote com coisas que não necessitam. Muito obrigado, Sr. Dr. João Candete Matos. Temos agora uma segunda ronda, como sabem, por 3 minutos a cada grupo parlamentar. Serão questões colocadas sequencialmente, sucessivamente, e depois terá uma resposta conjunta. Portanto, tem o PSD inscrito e o Partido Socialista. É assim. Portanto, Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, 3 minutos para colocar as questões. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente todos. Sr. Presidente da ANACOM, eu fiz-lhe um conjunto de questões sobre ações que constam do plano de ação e que eu não identifiquei qualquer ação concreta sobre ela, nem os indicadores. Provavelmente, como percebeu, é um conjunto, e admito que não tenha tido tempo para os anotar todos, e porque percebi da sua sinceridade e vontade em esclarecer a Comissão, eu vou-lhe passar exatamente o que lhe fiz e dou uma cópia idêntica ao Sr. Presidente da Comissão, pedindo-lhe que envie aos serviços da Comissão o ponto de situação dessas ações, as quais eu disse que não tinham sido concretizadas e que não havia evidência da sua concretização. Na última linha deste plano, peço-lhe também os tais indicadores parcelares que me disse que existiam de cada uma destas ações que aí estão identificadas e que, de resto, constam do seu plano. Eu não posso deixar de registar, digamos que o resumo da sua intervenção, que o mal do mundo vem exatamente no mercado das telecomunicações em Portugal por causa das fidelizações. Elas resolvem a tarifa social da internet, elas resolvem o problema do preço, elas resolvem o problema da competitividade, elas resolvem o problema da cobertura, em que acho que, de facto, é uma forma muito redutora de identificação e caracterização do mercado, e a seu tempo veremos quem tem razão. Finalmente, não posso deixar de lhe dizer
não posso deixar de lhe dizer que não me respondeu ao comentário direto e objetivo do Sr. Primeiro-Ministro em plenário, que eu volto a repetir e volto a pedir o seu comentário, em que classificou o seu modelo de leilão, e eu passo a citar, o pior modelo de leilão possível. É o Sr. Primeiro-Ministro que diz do leilão da entidade que o Sr. Presidente preside e organizou. Gostava de um comentário objetivo a esta frase. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, 3 minutos para a intervenção. Não resisto a dizer que noto que o PSD já acha bem as intervenções dos governos nas autoridades reguladoras. É às terças, quartas e quintas, não é bom? Às quintas, às vezes e sábados é melhor. Eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas basicamente. A primeira tem a ver com uma matéria que o Sr. Presidente referiu, que tem a ver com as eventuais diferenças de margem, das margens das empresas portuguesas face às restantes europeias. Se há algum benchmarking nessa matéria, poderia ser útil para podermos observar, recente naturalmente, sobre aquilo que é a evolução dessas margens nos últimos anos. A segunda questão tem a ver com os cabos submarinos da região autónoma da Madeira e dos Açores, mas eu queria falar em particular da Madeira porque me parece importante. Eu diria que é mais uma reflexão do que propriamente uma pergunta. Eu defendo que, após a instalação dos cabos submarinos, que deve ocorrer nos próximos tempos, o mais rápido possível, a gestão desses mecanismos deve ser entregue às regiões. Eu julgo que deve ser às regiões porque os cabos submarinos são uma ferramenta importante, potente e pode permitir, em cima dos cabos submarinos, ter política pública de incentivo para, por exemplo, investimento de direito estrangeiro, etc. E, portanto, a minha pergunta era se houve alguma reflexão sobre essa matéria no quadro da ANACOM, do grupo de trabalho, e que conclusões é que existiram sobre isso. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. Terá agora 6 minutos para responder, Sr. Doutor. Haverá uma última ronda ainda de 2 minutos, se porventura algum senhor deputado ou senhora deputada quiserem inscrever-se. Ficará já aqui a nota. Durante a intervenção do Sr. Dr. João Cadeiro de Matos, agradeço que sinalizem se querem ou não a intervenção. Está bem? Faz favor. Se o Sr. Presidente me autorizar, porque eu não quero que o Sr. Deputado Paulo Muniz saia desta sessão, embora lhe tenhamos todo o gosto em enviar uma resposta detalhada em relação a cada uma das ações. Mas como temos o privilégio de ter connosco o Diretor-Geral da Regulação da ANACOM, ele pode telegraficamente, Sr. Presidente, autorizar, enfim, tem que ser breve, mas eu pediria que ouvíssemos o Dr. Luís Gaspar dar uma resposta. E depois vou responder essa questão. Sr. Luís Gaspar, Diretor-Geral de Regulação, faz favor. Então, muito brevemente, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação à questão das análises de mercado, de facto, enfim, nós tivemos de proceder a uma reavaliação do impacto, ou aliás, uma avaliação do impacto da pandemia nestes mercados, o que nos levou a ter que produzir um novo questionário aos operadores, mas contamos que no final do ano, no começo do ano, do próximo ano, possamos fazer uma consulta ao mercado com este projeto de decisão sobre estes mercados. Em relação à revisão dos preços da ORAP e do ORAC, isto já está, nós já produzimos um sentido de prova de decisão e contamos muito brevemente por produzir a decisão final subsequente a este projeto, aliás, porque tivemos necessidade, como manda a lei, de consultar a Comissão Europeia e é nessa fase em que o processo está. Em relação à revisão do plano estratégico do espectro, está em produção e nós esperamos neste trimestre ainda consultar sobre o mesmo. Em relação à atualização das diversas normas de numeração, nós já produzimos uma decisão recentemente sobre o que nós chamamos de subatribuição de números, que aliás é uma decisão importantíssima para dinamizar o mercado nacional, permitindo outro tipo de operações no mesmo mercado, e contamos dentro deste ano e no próximo ano, que aliás é isso que também escrevemos no plano plurianual, tomar decisões relativamente aos outros instrumentos que estão ainda em falta. Finalmente, em relação ao Decreto-Lei 123, que é esta questão do regulamento sobre o acesso a infraestruturas físicas, de facto houve aqui algum atraso e esperamos ainda este ano produzir uma recomendação para este ano. Não, portanto, no caso das análises de mercado, fim deste ano, início do próximo ano, para uma consulta, no caso da numeração, é este e o próximo ano para as restantes. Fica. Muito obrigado, Sr. Só para concluir o tempo. Muito obrigado. Como eu referi, são tudo decisões que estão em desenvolvimento. Em alguns casos estão tomados os projetos de decisão, que são objetos de consulta.
e, portanto, vamos ter no relatório de atividades deste ano, como tivemos do ano anterior, o prestar de contas detalhado de todas estas ações, mas teremos todo o gosto em complementar esta informação do Sr. Diretor-Geral da Regulação com uma resposta mais detalhada, com toda a transparência que é panágio da autoridade reguladora. Relativamente às fidelizações serem a responsabilidade de todos os problemas do setor, eu não disse isso. O que eu disse, e reafirmo, é que constituem um entrave ao desenvolvimento e à modernização do setor, ao investimento no setor, que necessita de ser aumentado, e à melhoria e à proteção dos consumidores. E eu penso que aí, enfim, o Sr. Deputado Paulo Muniz, que fez a questão, está certamente também sintonizado com este objetivo que, enfim, o Parlamento inscreveu na missão da ANACOM, que é a proteção dos consumidores. Alguém aqui perguntou se nós éramos o porta-voz do setor. Bom, também é importante que nós olhemos para o setor e não confinemos apenas às 3 principais empresas que têm a maior cota de mercado. Há outras empresas no setor que devem ser ouvidas e que necessitam, tal como quando nós falamos na neutralidade da internet, devemos dar oportunidade ao surgimento de novos negócios, também devemos dar oportunidade, no caso português, a que sejam removidas as barreiras à entrada no setor, para que o setor não se comporte como um setor oligopolista que impede o surgimento de novos negócios e o aparecimento de novas empresas. Aliás, porque é preciso recordar que o setor começou por ter uma empresa e as 2 empresas que entraram depois no setor das comunicações tiveram as mesmas dificuldades e as mesmas barreiras. E, portanto, não vamos repetir hoje os erros que cometemos no passado e que impediram termos um setor moderno. E não tenhamos nenhum receio de ter em Portugal um setor mais competitivo. Pelo contrário, temos interesse em ter um setor mais competitivo para benefício de todas as famílias e de todas as pequenas, médias empresas em Portugal. Relativamente à questão que coloca e que eu torno a responder com toda a frontalidade, a ANACOM tem desenvolvido e desenvolveu a sua missão no leilão do 5G com total autonomia e independência. Somos e temos esse diagnóstico feito relativamente àquilo que o leilão permitiu em termos do atraso que ele demorou a concluir-se e, portanto, esse aspecto necessariamente, já o dissemos, num próximo leilão, acautelaremos que isso não aconteça. Agora, também estamos todos de acordo. Está de acordo, de certeza absoluta, ao Sr. Primeiro-Ministro, está de acordo o Governo, está de acordo o Parlamento, que foi muito importante para o país que o leilão do 5G tivesse permitido que um bem público, que é o espectro, fosse adequadamente valorizado por quem o comprou. E se não tivesse havido a concorrência que houve, não tínhamos atingido o valor que atingimos. Isso é de certeza importante, porque o bem público, espectro, vai servir para as empresas, quer as que estão, quer as que vão entrar, fazerem negócio com esse espectro, ganharem dinheiro com esse espectro, mas com retorno para o país. E, portanto, esse objetivo nós atingimos e, portanto, não tenho dúvidas em afirmar que isso foi bem sucedido. Esse dinheiro pode servir para o desenvolvimento das comunicações e para responder à pergunta do Partido Socialista, pode servir precisamente para o desenvolvimento da rede das comunicações no país e para o desenvolvimento da nova ligação por cabo submarino com os Açores e com a Madeira, como também temos dito e temos considerado isso como uma prioridade. E, portanto, não temos dúvidas que haverá um grande consenso nacional que a ANACOM interpreta e procura dar resposta para que tenhamos boa rede móvel em todo o território, fibra óptica em todas as casas e cabo submarino a ligar os Açores e a Madeira ao continente com os sensores inteligentes que vão dar as outras facilidades em termos do desenvolvimento das comunicações no nosso país. Sr. João Matos, muito obrigado. Temos agora uma última ronda para terminar esta audição, com 2 minutos de cada deputado que queira intervir. Registro duas inscrições. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e a Sra. Deputada Patrícia Dantas. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta que tenho para colocar prende-se com a proposta da Lei das Comunicações Eletrónicas e com a fidelização dos contratos. Sr. Presidente, quer a DECO, quer a Autoridade da Concorrência consideraram muito grave não haver uma exigência de proporcionalidade
entre a fidelização exigida ao consumidor e a real vantagem que lhe está associada. Isto é algo que está defendido quer pela DECO, quer pela Autoridade da Concorrência. Mas ambas defendem igualmente que a avaliação desta proporcionalidade deveria ser feita pela ANACOM. E, podendo, portanto, a ANACOM exigir que o operador demonstrasse a existência e a verificação dessa mesma proporcionalidade. Mas a DECO vai mais longe e advoga mesmo que essa avaliação possa ser inclusivamente requerida por qualquer consumidor. E por isso a pergunta que tem para colocar é de saber se de facto o regulador tem condições, primeiro para poder fazer esta avaliação, esta demonstração da proporcionalidade e sobretudo se tem condições para, em tempo útil, poder responder a qualquer consumidor, que num determinado momento podem ser milhares de consumidores a pedir essa demonstração de proporcionalidade. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Patrícia Dantas, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Diretores da ANACOM e Sr. Presidente da Comissão. Reporto-me aqui à nova lei, à lei postal, que foi aprovada e que não só permite a celebração do novo contrato de concessão para o Serviço Universal Postal com o CTT, mas que na mesma também retira poderes à ANACOM. Sabemos das dificuldades de interação entre a entidade reguladora e o CTT, nomeadamente a nível do acompanhamento da qualidade de serviço. Nas alterações que foram previstas, há uma retirada de poderes à ANACOM, como eu disse, nomeadamente na parte dos critérios de qualidade do serviço e dos preços dos serviços postais. Está previsto um convênio entre a ANACOM, o CTT e a Direção-Geral do Consumidor para a definição desses critérios sobre a proposta da ANACOM. A minha questão aqui é muito simples, é se a ANACOM vai manter os seus padrões e exigências de qualidade como do passado para este novo contrato. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Dantas. Terminado assim este conjunto de questões colocadas pelos grupos parlamentares, terá uma resposta final de 4 minutos, mas temos aqui alguma liberdade. Então, uma questão fundamental para dizer, não deixe de dizer, faz favor. Muito obrigado. Eu agradeço muito as questões dos senhores deputados do Partido Social Democrata. Permitam-me aqui uma saudação muito especial, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Tivemos a oportunidade de colaborar consigo nas suas anteriores funções e que, aliás, tem um ponto em comum também, se me permitem, começo por aí, com uma questão que colocou relativamente ao setor postal. Aliás, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira, também tinha colocado essa questão. Eu reafirmo, não temos razão nenhuma, pelo contrário, para considerar que se podem aligeirar, reduzir os critérios de que aqui a entidade reguladora é apenas, enfim, como é a nossa obrigação, o porta-voz de qualidade do serviço postal em Portugal. Porque esses critérios são razoáveis, eles foram ponderados. A entrega do correio normal ao fim de 5 dias não é uma miragem, é um direito dos consumidores. Ou o correio azul, no prazo de um dia com poucas exceções. Portanto, tudo isso são critérios, obviamente, que exigem que a empresa funcione bem, que esteja organizada e que tenha precisamente um equilíbrio entre a rendibilidade, que nós também temos que ter em consideração, e a qualidade do serviço. A lei postal veio precisamente, enfim, alterar algumas da forma de definir alguns destes objetivos. Ainda esta última sexta-feira nós divulgámos, tornámos público o projeto de convênio que foi preparado com a empresa CTT e com a Direção-Geral do Consumidor, com a ANACOM, para precisamente definir a metodologia de fixação de preços. Bom, e nós continuaremos aí a bater-nos pelos mesmos princípios relativamente ao estabelecimento desse convênio, em termos de acessibilidade a todos os utilizadores, que é um aspecto que é fundamental, em termos de orientação para os custos, portanto, os preços têm que ser orientados para os custos, nos quais também está incluído o custo de remuneração do capital e preços transparentes e não discriminatórios. E, portanto, enfim, é um exemplo que está neste momento em pronúncia de todos os interessados, queiram dar os seus contributos, e a ANACOM continuará aí, como em relação aos indicadores de qualidade, a prosseguir aquilo,
enfim, que é a razão de ser da nossa intervenção em termos de proteção dos consumidores do serviço postal. Relativamente à outra questão que foi colocada, quanto à proporcionalidade entre as vantagens e os custos para a cessação antecipada do contrato, nós aí não temos dúvida nenhuma em afirmar aquilo que afirmámos na proposta que fizemos à Assembleia da República, que este conceito de vantagens é um conceito indeterminado. Portanto, para responder ao Sr. Deputado, se é possível quantificar essas vantagens, quando uma empresa diz, como diz, e estão nos exemplos da apresentação, que os Srs. Deputados ficam aqui com ela, quando uma empresa diz que naquele contrato faz um desconto de 700 euros ou de 1000 euros, isto é indeterminado, não sabemos o que é este desconto. E, portanto, é, do nosso ponto de vista, injustificável que esse tipo de promoção das ofertas seja utilizada com o único objetivo, que é seguir, se o consumidor quiser interromper o contrato, lhe ser dito, bom, mas tem aqui uma fatura de 700 euros ou de 1000 euros para pagar, que ninguém sabe como é que ela foi, de facto, definida. E, portanto, aquilo que a ANACOM diz é que considera que é aceitável que o custo do equipamento e o custo da instalação do serviço, que já vimos que com a extensão de fibra óptica no território por dinheiros públicos, com participação de dinheiros públicos, e com as instalações pré-feitas pelos proprietários da casa, com os ITEDs e com os ITURs, passam a ser suportados pelos próprios donos dos alojamentos ou dos empreendimentos, que não há justificação, por um lado, para que esses valores sejam exorbitantemente elevados, portanto, eles têm que estar, de facto, devidamente identificados, porque esses, sim, é possível identificar com rigor qual é o valor do equipamento e qual é o valor da instalação. Também já aqui foi hoje referido por um outro senhor deputado que muitas das instalações são distintas quando se trata apenas de religar o equipamento ou de mudar, porque a instalação está feita, no caso da fibra óptica neutra, do grossista, em que é mudar apenas do operador A para o operador B, e, portanto, o custo da instalação, nesse caso, é apenas a ativação do serviço, porque não há nenhum cabo que seja preciso ser levado até a casa daquela pessoa. Portanto, onde nós concluímos é que a melhor solução, depois da ANACOM ter analisado profundamente e estudado quais eram as opções, é que, caso fosse entendido manter contratos de fidelização que possam ir até 2 anos, criar um limite àquilo que são esses custos que podem ser cobrados. E para não estar a impor um limite que implicasse precisamente a quantificação de qual é o valor do equipamento e qual é o valor da ativação, fixar esse limite em 20% das prestações vincendas no primeiro ano e 10% no ano seguinte, e no caso de contratos sucessivos, impor também esse limite de 10%. Isso parece-nos que leva à determinação de um montante que é mais do que ajustado para aquilo que possa ter sido o custo suportado pelo operador na instalação, mas que torna e que cria a possibilidade do consumidor se desvincular desse contrato se tiver no mercado ofertas competitivas ou se estiver insatisfeito com aquele operador e quiser mudar de operador. E, portanto, criando condições concorrenciais mais justas e equilibradas no mercado das comunicações em Portugal. Muito obrigado. Concluída assim esta audição, no quadro do que está previsto na lei, esta audição de reporte à Comissão de Economia, que é assim que deve ser, prestação de informação, artigo 49 da Lei Quadro das Reguladoras. Agradeço muito, em nome da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, a vossa presença aqui hoje. O Sr. Dr. João Cadete Matos, Presidente da Administração da ANACOM, Dr. Luís Gaspar, Diretor-Geral de Regulação, e a Dra. Hilda Matos, Diretor de Regulação de Comunicação. Aos senhores e senhores deputados, agradeço também o facto esta audição e lembrar-lhes que amanhã de manhã, como sabem, 9h30, reunião da Comissão, 10 horas, audição da ANA. Não é a ANACOM, mas é a ANA. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Muito obrigado.